Antes de tudo, precisamos entender melhor o que é semiótica social. Essa teoria traz a ideia do signo motivado, ou seja, todo signo é produzido e interpretado a partir de interesse dos participantes envolvidos. Os interesses surgem a partir das experiências culturais, sociais, políticas e históricas de um indivíduo, o qual pode ou não ter consciência deles. A semiótica social dá origem à abordagem multimodal, ou seja, a uma análise que considera todos os modos semióticos envolvidos na construção do texto. A partir daí, foram desenvolvidas várias metodologias que focaram em modos específicos, como a tipografia, a música, as cores, entre outros. Neste capítulo, os autores utilizaram as categorias descritas na gramática do design visual, que tratam especificamente da análise de imagens. A gramática do design visual propõe 3 metafunções para a análise do sentido em imagem. A função de representação ideacional, que analisa os textos enquanto representações e narrativas. A função de interação interpessoal, que estuda como as imagens estabelecem relações entre os participantes representados e o leitor. E a função de composição textual, a qual nos permite descrever a organização dos elementos representados no texto, conforme o espaço que ocupam no todo. Na aula de hoje, vamos destacar a função de composição e interação, porque foi a metodologia utilizada pelos autores do nosso capítulo. A função de composição é constituída por 3 aspectos: o valor da informação, a moldura e a saliência. O valor da informação abrange o arranjo dos elementos na página, no que se refere à posição que cada um ocupa na composição. O lado esquerdo é chamado de dado, ou seja, os elementos que normalmente ocupam essa parte já são conhecidos do leitor ou têm menos importância. Já a direita chama mais a atenção dos leitores, sendo a margem do novo. Geralmente, é nela que constam os elementos que serão mais visualizados pelo leitor. No plano inferior, temos o real e no superior, temos o ideal. Assim, o que fica na parte de cima é tido como algo importante, que merece atenção. No plano inferior, constam informações mais técnicas, para as quais presume-se que o leitor não olhe muito, geralmente composto por regras de alguma promoção, taxas de juros e limitações em relação ao uso de algum produto, por exemplo. O segundo aspecto da função de composição, a moldura, pode tanto indicar o pertencimento de certos elementos a um conjunto maior, quanto sugerir que eles são opostos ou que fazem parte de entidades distintas. Já a saliência se manifesta quando um ou mais elementos da imagem se destacam, atraindo o olhar do leitor para determinado local do texto. Em relação à função de interação, o foco está nas relações sociais.